Boa tarde, ouvintes. Aqui estamos mais uma vez com o professor Mário Sérgio Cortella para terminar aquela nossa conversa da semana passada, que estava muito agradável. Vamos ver se a gente relembra, se a nossa idade permite relembrar. Permite. Você sabe que a filosofia clássica grega, Platão especialmente, falava que conhecer é recordar. E, portanto, que a memória seria a sede do conhecimento. Isso fez um mal muito grande para a educação escolar ocidental, porque ela passou a radicar, a fincar a ideia de aprendizado na memória. E a memória não é a nossa maior habilidade mental. Comparar, analisar, transferir é muito mais do que a memória. Até computador tem memória, né? Até ostra tem memória. Nesse sentido, colocar a noção de que vamos lembrar é uma coisa boa, para a gente não fazer errado o que não precisa fazer, mas a idade nos coloca algumas desmemoriações, mas nos coloca uma série de outras vantagens, porque a gente de fato, né, começa a lembrar só o que quer, né, o que já facilita. Como eu lhe disse na vez anterior, o baço pâncreas é a residência do pi, do pensamento, mas também é a residência da memória. Ah, é? Então, quando a gente quer estimular a memória dos pacientes, a gente usa os pontos do baço pâncreas. E tem um processamento muito interessante que nós fazemos, que eu faço principalmente com garotos pré-vestibular, advogados que querem prestar OAB, etc. Existe um ponto aqui, que é o VG... Aqui onde? Aqui na no cabeça. topo da cabeça, chamado VG23. Ah, é? E esse ponto, vaso governador 23, esse ponto ele abre a memória. É impressionante. Vamos supor, você pega um papel qualquer, com um visual, e você o lê, fecha os olhos, tenta visualizá-lo, a gente põe esse ponto, ele grava. Ah, é? Fica gravado. É impressionante. Então eu uso muito para os jovens vestibulandos, eles vão lá para gravar fórmulas, equações, etc. Sabe aquelas coisas difíceis que às vezes não conseguem gravar? É impressionante que todos eles conseguem gravar. Então isso é muito legal. Isso é uma coisa que nós descobrimos fazendo pelos livros. Agora, a nossa habilidade mais inteligente é transformar, por exemplo, nossos sentimentos, e dentro deles também as que se tornam, na sua perspectiva, emoções, em aprendizados. E mantê-los na nossa memória, não na memória do indivíduo, na memória da comunidade. A educação é exatamente a partilha da memória dos indivíduos. Quando eu estou ensinando alguém algo que sei, como o senhor faz, agora com o seu programa, em última instância eu estou usando aquilo que está na minha memória, ou seja, aquele que o meu cérebro preservou, guardou, e passando para outras pessoas, porque ficar só em mim não só limita, a condição da humanidade, como faz com que seja uma forma, de um sentimento muito ruim, que é o egoísmo, que é a marca interna exclusiva. Mas é difícil, repare, que muitas vezes você ensina várias coisas aos alunos, e se você chegasse no final da aula e falasse assim: repete tudo que eu falei. Ele vai repetir uma parte, mas uma grande parte estará esquecida. Quando você associa isso a algo sinestésico, ele fica. Eu queria, justamente uma das dúvidas que eu ponho dentro de mim, às vezes eu fico me perguntando por que a sinestesia fica. Ou seja, vamos dar um exemplo bobo. O bebê põe a mão numa panela quente, ele já, depois disso, ele se queima uma vez. Ele nunca mais põe na panela quente, porque ele sabe que ali vai queimar. Né? É a coisa sinestésica. Tudo que é sinestésico fica. Né? Ou a audição, ouvir um determinado grito num som estridente, a criança fica com medo. Para sempre, às vezes, ela carrega esse trauma desse medo, que aí nós vamos entrar até na emoção, o pânico por aquele grito. E é interessante porque o grito mexe com a gente, a queimadura mexe com a gente. E a noção de mexer conosco tem a ver com a noção de emoção. Porque a palavra emoção, no campo da filosofia, desde a antiguidade, ela está ligada a um verbo, latino, que é emovere. E aí é de para fora, como se fosse ex, e movere é de mexer, de mover. Emoção é aquilo que mexe comigo.
Isto é, aquilo que faz com que eu não fique indiferente. No campo filosófico, as emoções, isto é, tudo que mexe comigo, pode ser de vários modos. A raiva mexe comigo, né? A alegria mexe comigo, né? A tristeza mexe comigo. A emoção é aquilo que faz com que eu não fique anestesiado. E eu estou usando a palavra de propósito. Anestesiado, porque a noção grega de emoção é a estesis, aquilo que me afeta. Né? A anestesia é o que tira o que me afeta. A estesia, da onde vem a palavra estética, né? Que a gente não por acaso lida com estética ao falar de música, de pintura, né? De tudo aquilo que toca nossos sentidos e nossos sentimentos. E quando a gente pensa em estética, é tudo aquilo que mexe conosco, que nos toca. E uma das coisas boas, quando se pensa na ideia de sentir, sentimento, emoção, nas várias maneiras que pode ter, é que, de fato, ao final de uma aula minha, não necessariamente alguém vai guardar tudo que eu disse. Mas ele guardará o que tiver a ver com a vida dele, aquilo que o toca, aquilo que o emociona, aquilo que gruda nele, e agora a palavra, aquilo que o afeta. Por isso que nós falamos dos sentimentos também como afetos, aquilo que mexe comigo. Né? E nesse sentido... Que é filo, né? Sim, filo, a ideia de afeto. filo, né? Aquilo que é a ligação, a amizade, né? A conexão. E o bom, há uma definição clássica de arte, que é uma coisa impressionante que tem a ver com isso que o senhor dizia, né? Que marca num outro campo. Arte, por exemplo, é tudo aquilo que vai embora com você a hora que você sai de um museu. Não que você o furtou, mas ao contrário. Sim, é pelo que a emoção tira. Levou, exato. A arte é tudo aquilo. Ao sair do cinema, ao assistir um filme, uma novela, ao ouvir um programa de rádio como esse, né, a pessoa não guardará, né, esse tempo que nós estamos por inteiro, mas ela guardará tudo aquilo que afetá-la. E tudo que afetá-la será exatamente o conhecimento. Né? Porque o conhecimento, né, o senhor sabe, a própria ideia de conhecimento é aquilo que nasce em mim. Connaissance, né, em francês, é exatamente aquilo que está nascendo dentro de mim. Nasce conosco, portanto ele revive. Nasce de novo no sentido de estar nessa revivescência. E é muito forte essa conexão quando a gente observa o que o senhor levanta em relação à medicina tradicional chinesa, né, a ligação disso com áreas da nossa inteireza corporal, com aquilo que é somático, né, para usar uma expressão mais antiga. E dentro desse quadro, justamente eu falo para os alunos na primeira aula, toda vez. Na primeira aula deles eu falo, vocês prestem atenção, a gente não ensina nada para ninguém. A gente propõe conhecimento. As pessoas adquirem aqueles conhecimentos que lhes serão úteis. E essa é uma grande verdade. Né? E dentro disso, vamos começar a analisar o sentimento. Por exemplo, é comum eu ter um carro bonito, novo, e de repente vem alguém e pum, bate no meu carro. E arrebenta todo o meu carro. Eu acho que o sentimento é justamente normal. Eu saí de lá com raiva do cara por que ele fez isso comigo, né? Eu sou o centro do universo, por que fez comigo, né? E esse sentimento é até normal. E, obviamente, que logo depois ele deverá passar. Se eu sou uma pessoa equilibrada, energeticamente falando, esse sentimento passa. Mas se eu sou um desequilibrado energeticamente, eu vou sair do meu carro, vou achar um machado, ou um pedaço de ferro, vou em cima do cara, vou arrebentar o carro dele inteiro. Esse é a fúria, é o sentimento extravasado ao anormal, ou seja, que passou a ser emoção. Então, eu acho que esse exemplo exemplifica bem o que é o sentimento e o que é a emoção. A filosofia não faz essa distinção, eu acho muito curioso o modo como ela é colocada. Aí eu estou acolhendo essa distinção. Acho que a gente, por exemplo, precisa levar à tona a noção que o senhor usa de fúria, né? Ela é exatamente a perda do lugar da raiva. Isso. Ele gera outros sintomas, porque a pessoa passa a não enxergar nada. A emoção, a raiva, ela sobe para a cabeça. Então ele não enxerga mais nada. Ele fica como se fosse assim cego. Cego de ódio, né? A raiva ela é uma irritação momentânea por algo que me desgostou e que alguém produziu. Às vezes eu tenho raiva de mim mesmo ou de mim mesma,
Mas sempre a raiva ela é o efeito de algo... Mas não é uma fúria. Isso, mas não é ódio. Exato. Há uma distinção entre raiva e Exato. ódio. O ódio é a necessidade de imaginar que a outra pessoa desapareça. E veja que interessante, fizeram aquele filme, Um Dia de Fúria, e eu assisti algumas 3 vezes por conta disso. E é impressionante, o cara era um cara pacato, um sujeito que mostrava aí, de repente no mesmo dia ele perde o emprego, ele tem uma série de coisas, série de fatos que acontecem com ele, e atos acidentais, e aí ele começa a querer brigar, até que ele vai para a fúria e explode. E isso pode acontecer, isso acontece no nosso dia a dia. Às vezes a gente vê pessoas que tomados dessa fúria, agridem outras pessoas que normalmente não iriam agredir. E uma outra coisa também que poderia auxiliar, que facilita, um efeito facilitador, é o álcool. O álcool, o indivíduo, ele não tem cirrose porque bebe. Vejam só, isso é muito importante. Ele bebe porque tem cirrose. Ah, é? Só que a cirrose é a nível mitocondrial. Ele não é diagnosticado. Se você olhar o fígado do paciente, vocês não vão enxergar cirrose. Então ele cirrose não é um efeito do álcool? Não, é ao contrário. E quem exemplificava, quem me ensinou isso foi meu saudoso professor Maffei, que ele exagerava e falava, mostrava para nós no anátomo patológico, vocês vão ver que vocês vão encontrar cirrose no indivíduo, e ele não tem cirrose, porque senão não existiriam bebês com cirrose. Existem bebês com cirrose, nunca beberam álcool. Então a cirrose, na realidade, quando a gente fala cirrose, nesse sentido, ele não é uma cirrose estabelecida anatomopatologicamente ainda, mas é uma cirrose funcional energética. Então o que acontece? O fígado dele tem preguiça, trabalha mal. Então, para ele quebrar as moléculas de proteína, quebrar tudo, nossa, isso dá um trabalho para esse fígado. Aí, de repente, ele toma álcool, que nós aprendemos em química, que em contato com o ácido clorídrico do estômago se transforma numa substância chamada aldeído. E aldeído é o quê? É glicose pura. Então, ele toma álcool, se transforma em aldeído, aquele aldeído vai para todo lado, ele fica valente, forte, corado e quer brigar. No sul a gente chama de viçoso. Viçoso. E aí o que acontece? Tanto é que isso libera tanto açúcar que o pâncreas manda uma carga gigante de insulina. Essa insulina dá uma hipoglicemia. E aí ele vai para o pronto-socorro tomar glicose na veia. Mas é por conta da cirrose que ele tem. Então o indivíduo, ele não tem cirrose porque bebe. Ele bebe porque tem cirrose. Agora, eu, Gabor, não posso comprovar isso, infelizmente, a menos pelo que a gente vê nos pacientes. Tá? É uma perspectiva, não é minha área, eu sou de outro campo, mas eu fico imaginando o quanto isso pode mudar no modo terapêutico. Então, quando nós falamos a pessoa é de fígado, ela tem um fígado fraco energeticamente, que ela recebeu da mãe dele. Provavelmente nasceu com icterícia, são aquelas crianças que ficam na fototerapia. E essas crianças não são indiferentes ao álcool. Ou elas adoram ou elas detestam. É 8 ou 80. É muito interessante isso. E eu vejo isso todos os dias. Todos os dias. Mas o álcool, ele nós falamos de emoções e sentimentos. Ele potencializa a liberação da fúria. Porque ele dá uma falsa percepção de força, de hiperenergia. E eu disse, energia para mais é doença, energia para menos é doença. Então o álcool, ele é um facilitador. O uso da acupuntura, agora eu pergunto eu como entrevistador que que sou agora nesse momento. O uso da acupuntura, eles têm também a capacidade de acalmar pessoas? Sim, e muito. É interessante, eu tive um senhorzinho, os meus funcionários estavam presentes, e que ele tinha 104 anos de idade. E ele chegou lá um belo dia, e tudo que ele falava assim, tá na bica, tá na bica. O que tá na bica? Sai da frente, está na bica. Todo mundo chegava no consultório e ele mandava sair da frente, porque tá na bica, tá na bica. Tá bom, todo mundo saía da frente.
De repente ele teve uma crise de fúria com uma funcionária, porque ela falou, o senhor quer entrar na sala? Eu não quero nada. Do nada, simplesmente do nada. A gente fez a agulha, acalmou, tal, acabou, ele saiu de lá manso, acabou o problema. Sabe, o que dentro da alopatia, da medicina tradicional ocidental, o que seria? Seria talvez um hipofluxo cerebral, que faltou sangue em algum lugar, que deu alguma coisa. Mas foi impressionante a mudança que ele teve. A mudança que ele teve foi da água. Ele saiu de lá calmo, tranquilo, só faltava a gente chamar ele para jantar e tomar um vinho. Entendeu? É isso que acontece. Então, nós conseguimos, obviamente que se for um cara que está num estado de fúria, um paciente com uma fúria violenta, você não vai conseguir, você tem que pôr uma camisa de força, tem que acalmar, tem que fazer tudo. Mas dependendo, no caso, um senhor de 104 anos que não tem essa fúria toda, a gente consegue. E mesmo pacientes, tem vários pacientes, chegam lá no consultório, e chegam e falam, hoje eu estou com muita raiva, nossa, o meu chefe fez isso, ou então o meu funcionário fez isso, me libera minhas endorfinas aí. Pronto, a gente libera as endorfinas e eles acalmam. É forte isso, porque a noção de uma força, né, de uma força interna que pode ser benévola ou malévola, ela é muito grande em nós. Né? Quando se fala libere minhas endorfinas, a suposição é que ela vá na direção de algo que seja mais positivo. Né? Porque a endorfina não tem só, né, essa positividade. E né? Aqui eu vou entrar num outro campo, que o que eu mais tenho lá no consultório são quadros de pânico. A famosa, não é síndrome, antigamente se chamava síndrome do pânico, hoje nós chamamos transtorno do pânico. Na realidade, o transtorno do pânico, ela vem de um excesso de ansiedade. A ansiedade ela pode se desenvolver ou para uma ansiedade generalizada ou para ansiedade do pânico. Não é fobia. Fobia é aquele medo dominídeo primitivo. Mas é o pânico verdadeiro. Ele tem medo de tudo, mas ele não sabe do que é. Chegam alguns até segurando a mão do pai, que tem 80 anos e eles têm 65, estão segurando a mão do pai. Quer dizer, umas coisas assim, que não dá. E esses mais melhoram um absurdo. A melhora que eles têm é uma coisa assim que chama a atenção. E eles vêm e progressivamente vão melhorando. Agora, não é uma melhora de que vai sair de lá sem o pânico. É progressiva. Mas em 2, 3 meses a gente consegue, assim, uma melhora muito boa. Há algo divertido nisso, porque a palavra pânico está ligada a uma divindade Deus Pan. Dos antigos. O Deus Pan era aquele que vivia entre os rebanhos. E cuja especial habilidade que tinha de maneira até galhofeira, né, era espantar o rebanho. Ele era tão feio que ele ia lá para espantar o rebanho, de repente o rebanho saía correndo, o rebanho de cabras saía correndo de modo desabalado, né, por isso se passou a usar a expressão pânico. Mas a ideia, né, de que se possa ter, né, o controle, né, daquilo que a nossa mente produz, ela fica mais fácil na filosofia. Mas quando se pensa em sentimentos e emoções, quando o senhor lembra a noção, né, de transtorno de pânico, em princípio, há uma irracionalidade no pânico. Isto é, não está sob o controle da minha mente. E como que a acupuntura pode lidar com a emoção sem que ela toque, né, na minha racionalidade? Do ponto de vista racional, né, quando eu vejo, né, a ideia da prática da acupuntura, né, eu fico imaginando, mas será que isso pode ter esse efeito, né, que indica até a possibilidade de acalmar, serenar? Né? Então vamos imaginar o medo, né, o medo extremo, o pavor. Em cada órgão, porque como eu falei, todos os órgãos são ligados. A nível do fígado, o que dá? O fígado, a via de saída dele são os olhos. Então a nível do fígado, ele começa a chorar de medo. Tá? A nível do coração, ele começa a ter taquicardia, mas taquicardia mesmo, taquicardia de 160, 180. A nível do baço pâncreas, que é o pensamento, ele perde completamente a noção de pensamento, ele não consegue raciocinar, ele não consegue pensar. A nível do pulmão,
ele passa, o pulmão é responsável pelos instintos que eu falei, que é a alma sensitiva, ele perde o instinto até de segurança dele. Ele é capaz de sair correndo, atravessar 23 de maio sem olhar. E a nível do rim, o rim faz a energia baixar. Ele perde urina, perde fezes, aborta. Abortamento, por exemplo, pode ser por um medo muito grande, porque faz a energia descer. Então, é muito comum, até os filmes usam muito, né, de ver que o cidadão passou por um medo muito estranho e ele está completamente cheio de urina, todo urinado, né? Então, você consegue, a nível de liberar as endorfinas, e principalmente nos pontos do rim e nos pontos da angústia, e tirar isso. Mas é um trabalho, porque a pessoa às vezes não quer ficar nem na maca parado. Então tem que ter alguém da família junto, às vezes, a gente acalmando o indivíduo, conversando com ele e tal, não sei o que, você consegue acalmar. E a frase que a gente usa muito, respeite os meus sentimentos. Respeite. Ou, melhor ainda, quando um de nós falece, que é feito ali o momento de homenagem, de velório, a pessoa chega, nos cumprimenta e diz meus sentimentos. Né? Essa ideia de sentimento, ela é tão marcante na perspectiva ocidental, eu não domino, né, a percepção oriental, que eu sempre fico animado com a possibilidade de nós, humanos, sermos capazes de ter sentimentos. Né? Haja vista que boa parte dos filmes de ficção, né, aqueles que se tenta produzir como humanoides ou replicantes, para usar a expressão do Blade Runner mais antigo, é que ele não tem sentimento. Quando a gente pega aquela série magnífica, né, de TV e depois cinema, Star Trek, né, Jornada nas Estrelas, os vulcanos, no caso o Sr. Spock, que é a marca, né, do raciocínio lógico, ele só tem alguns sentimentos porque a mãe dele era humana e o pai não. A mãe era terráquea. Né? Por que eu brinco com isso um pouco? Porque parece que a ideia de um sentimento envolve qualquer força viva. Né? Quando a gente lembra do ET, o filme do Steven Spielberg, né, claro que a cena mais emocionante do filme é quando os sentimentos vêm à tona, em que o extraterrestre e o menino encostam o dedinho e os dedos acendem como um coração, em que eles têm, usando uma fala da filosofia, uma concordância. Os corações ficam juntos, concórdias, né, quando você junta o coração. Isto é, aquilo que se entendia como órgão vital, né, no mundo ocidental. Essa possibilidade do yin e o yang, que a gente já falava desde o programa, né, no domingo passado, ela é uma concordância que não se afasta, e a ideia de que os opostos eles se atraem e os idênticos se repelem também na medicina tradicional. Também assim existe, também existe. Sempre nós temos que ter, se a gente fosse uma caixinha, nós deveríamos ter metade yin, metade yang. Esse é o correto. Tem um momento que está assim o yang e está assim o yin. Cabe ao médico de medicina chinesa descobrir se foi o yang que aumentou ou se foi o yin que diminuiu. Se foi o yang que aumentou, nós vamos retirar yang. Mas se foi o yin que diminuiu, nós vamos tonificar o yin. Que é normalmente o que acontece, é tonificar o yin. E normalmente é o yang que aumenta, por quê? Porque são a somatória das emoções. Por isso que eu saio daqui hoje com o meu yin tonificado. É tonificar o yin. E voltando na palavra que você falou, meus sentimentos, eu agora pensando, eu acho que isso eu quero dizer assim, do tipo, eu compartilho a minha tristeza com a sua tristeza. Eu acho que seria é um tema da religiosidade oriental. Não a depressão, que seria a emoção. Exato. Eu compartilho minha tristeza. Isso, a compaixão, que é uma das bases da religiosidade oriental. É isso aí. Que Doutor ótimo. Mário, Fico foi feliz. um grande prazer tê-lo conosco. Muito bom, viu? Realmente foi uma coisa maravilhosa. Espero que todos vocês tenham aproveitado. E se Deus quiser, traremos o Dr. Mário no ano que vem. Que bom, com se alegria. Deus quiser. Nosso professor, nosso mestre. Muito obrigado e um bom final de domingo a todos vocês.